Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Boa tarde com alegria, bom dia com alegria e boa noite com alegria. Depende do momento que você estiver assistindo essa mensagem, que Deus te dê alegria, né? Alegria de viver em meus obstáculos, mas também agradecido e feliz pelas vitórias que Ele nos dá, né? Com certeza. Vamos lá para mais uma reflexão. E hoje tem como título Quando o Filho Pródigo Volta. Você já foi um filho pródigo? Ou está sendo um filho pródigo? Eu já fui uma filha pródiga. Mas louvado seja Deus que meu pai me buscou, me abraçou, me resgatou de volta. Glória a Deus por isso, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Porque se não fosse o poder dele na minha vida, eu não teria voltado. Amém? E temos a passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 15, versículo 22 e 23, que diz assim: O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Essa passagem bíblica, né, como disse aqui, está em Lucas capítulo 15, fala do filho pródigo, né? Um filho qual pediu toda a herança ao pai e foi embora. Foi embora e gastou tudo, porque como nós sabemos, a herança dos pais, né, aqueles pais que têm o financeiro estável, bem, né, tem algo para deixar para seus filhos após o seu descanso, né? É depois que ele descansa, né, depois que morre e tal. Mas esse filho, ele se precipitou. Ele disse que queria logo a sua herança e assim foi feito. O pai deu a herança, a parte dele, ele foi embora com todo aquele dinheiro, né? E, e lá fez de tudo, né? Gastou em festas, bebedice, com mulheres, fez tudo o que ele poderia fazer com dinheiro. Mas esse dinheiro acabou, né? Essa herança foi ao fim e ele chegou a é uma parábola, né, que é contada na palavra de Deus, que é uma linda reflexão para a nossa vida, né? E, e aconteceu que tudo isso acabou. E agora? Ele chegou a ter o desejo de comer comida dos porcos, né? Ninguém mais era seu amigo, todo mundo abandonou, ele se sentiu sozinho, abandonado, sem nada. E o que foi que ele fez? A primeira coisa que ele pensou foi o quê? Voltar de volta para casa, buscar o pai de volta, né? E E aqui, quando o pai viu, né, ele correu para abraçar aquele filho, né, com tanta alegria por estar vendo o filho voltando. Ele nem lembrou, como diz a palavra, né, o pai nem falou, filho, porque você foi? Tá vendo o que eu disse? Eu aconselhei. Ele nem isso fez. Ele simplesmente correu para abraçar o filho. E como diz aqui na mensagem, né, ele mandou que calçassem, vestissem roupas, calçassem os pés, colocassem o melhor anel no dedo dele, né? E matassem o bezerro, o melhor bezerro, né? Bezerro gordo, para que fossem ali festejar, né? Se alegrar, celebrar a volta daquele filho, né? Então, essa passagem simboliza, queridos, a restauração, né? A dignidade, a identidade daquele filho, né? Que recebeu o perdão do pai, trazendo para aquele filho, o perdão do pai trouxe para aquele filho, com certeza, a honra de volta, né? A dignidade, né? De volta. Assim também, queridos, é o nosso Pai Celestial. Quando eu falei que eu já fui uma filha pródiga, é porque há muitos anos atrás, eu tinha 19 anos, na verdade, e hoje eu estou com 42, quase 42 o mês que vem, né? Então, os 41 já se passaram, falta só alguns dias. Então, eu entreguei minha vida para Jesus, né, e tudo, mas aí eu saí dos caminhos do Senhor e vivi a vida de um filho pródigo, né? Vivi contra a vontade de Deus, desobediente e tudo, tantas coisas que me aconteceram, né? Mas pelo poder de Deus, ele me resgatou, né? Ele me buscou, me chamou, me resgatou e eu agradeço a ele por ter me feito ouvir a voz dele e voltar para os seus braços de amor. Então, assim como esse filho pródigo tem essa parábola, uma reflexão linda para a nossa vida, assim também foi eu. E estou aqui hoje, levando essa mensagem, essa reflexão para você. Talvez você que já saiu dos caminhos do Senhor, que ainda não voltou, ou também que é igual a mim, né? Que um dia também saiu, né?
Pegou a sua herança, gastou toda e ficou sem nada, e agora só restava o quê? Voltar para os braços de amor do Senhor, do Pai, né? E Ele te resgatou, amém por isso. E que nós viemos aprender mais e mais com a palavra do Senhor, né? De sermos filhos obedientes ao nosso Pai celestial, né? Vamos lá para a reflexão? O jovem, alegre e despreocupado, quando abandonou a mansão paterna, pouco imaginou a dor e saudade deixadas no coração do pai. Quando dançava e festejava com os companheiros devassos, pouco meditava na sombra que havia caído sobre a casa paterna. Agora, enquanto percorre o caminho de volta, com cansados e doloridos passos, não sabe que alguém aguarda seu regresso. Mas, vindo ele ainda longe, o pai lhe distingue o vulto, pois o amor tem bons olhos. Nem o definhamento causado pelos anos de pecado pode ocultar o filho aos olhos do pai, que, compadecido dele, correndo, o abraçava e beijava com ternura e amor. Lucas capítulo 15, versículo 20. O pai não permite que os olhos desdenhosos vejam a miséria e as vestes esfarrapadas do filho. Toma dos próprios ombros o manto amplo e valioso e lança-o em volta do corpo combalido do filho. O pai o toma consigo e o leva para casa. Não lhe é dada a oportunidade de pedir a posição de trabalhador. E é um filho que deve ser honrado com o melhor que a casa pode oferecer e ser servido e respeitado pelos funcionários. O pai diz aos servos, que está em Lucas 15, 22 a 24, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. E aqui, continuando em Lucas, capítulo 15, versículo 10, diz: Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus. E eu fico imaginando quando eu me arrependi de ter saído dos braços de amor do meu pai, quando eu me arrependi, né, de estar tão longe dele, de viver em desobediência, né, a Deus. E quando eu tomei a decisão, através do chamado dele em minha vida, de voltar, né, de se entregar mais uma vez para ele, fazer uma nova aliança com ele. O quanto Deus não ficou feliz, o quanto não festejou os céus, né, os anjos, juntamente com o Senhor. Perdão. Quanto não houve festejos no céu com a alegria dessa filha que saiu e que retornou, né? Então, queridos, que assim como existe aquele que sai e que retorna, nós que estamos aqui, eu estou retornando, que eu nunca venha sair dos braços do Senhor, que eu nunca venha sair desses caminhos, que eu venha sempre estar firme no Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, que eu venha sempre estar no aprisco do meu pastor, né? E nunca se desviar em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para você, que você que está, continue, que você que ainda não está, entre para o aprisco do Senhor, do bom pastor, né? Se volte para os braços do seu Senhor, do Salvador do mundo, né? Porque assim como esse pai recebeu o filho, ele está de braços abertos, nos chamando, nos esperando a todo tempo, para que a gente faça parte, né, desse aprisco do bom pastor. E tem o melhor para cada um de nós, né? Vivermos eternamente, como é a promessa, em nome de Jesus. Amém? Então, se você ainda não está vivendo uma vida com Cristo, busque estar, porque essa é a melhor. Deus seja louvado por minha vida, por sua vida. Louvado seja Deus, porque temos um Deus todo-poderoso, um Pai amoroso, um Pai de perdão, né? Que nos busca e nos acolhe a todo tempo. Por mais falhos e pecadores que somos, mas Ele está de braços abertos o tempo todo para nos abraçar e nos acolher. Deus seja louvado e Deus te abençoe. E não esqueça, se você gostou da mensagem, compartilhe, dê um curte para que eu saiba que você assistiu, que você gostou. E compartilhe com o seu próximo, para que ele também receba, né, essa mensagem de esperança, de perdão e de amor eterno.
Amém? Um grande abraço a todos e até breve.